Nossa ministra. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, senador, pelas palavras. Trago aqui um abraço fraterno da ministra Luísa Barros, que infelizmente não pôde comparecer e me pediu para estar aqui representando o ACEPIR, que eu faço com muita honra, né? Queria também saudar aqui os companheiros de mesa, Frei Davi, doutor Carlos César, doutora Grace, doutor Jorge Lamazière. Excelente trabalho que está sendo feito lá à frente do Instituto Rio Branco. E, evidentemente, o senador Paim, que é o nosso grande decano aqui das causas populares aqui no Senado. A minha fala é uma fala mais geral, uma fala ampla, dizendo da preocupação que a CEPIR tem com a questão das cotas, né? Eu tinha feito uma fala já na mesa anterior, ressaltando um ponto que me parece fundamental hoje. O Brasil avança muito do ponto de vista social, né? Hoje, pela primeira vez, nós estamos percebendo que nós temos um ambiente de crescimento econômico e redução da pobreza e da miséria. Isso nunca aconteceu antes, né? Nós tínhamos ciclos de crescimento econômico, mas isso não respingava, vamos colocar assim, para as camadas mais pobres. Nós saímos do milagre econômico dos anos 70, só para dar um exemplo, ainda com uma quantidade de pobres tão grande quanto aquela que tínhamos antes de começar o milagre. Então, a novidade que nós temos hoje é que, pelo sistema de proteção social inaugurado com a Constituição Brasileira de 88, mais alguns programas do governo Lula e agora reenfatizado pela presidenta Dilma, de transferência de renda, programas sociais, nós temos hoje um colchão que faz com que grande parte dos benefícios do crescimento econômico estão passando para as populações mais pobres. Isso aí são dados, estão colocados aí, irrefutáveis. Hoje nós estamos reduzindo pobreza e miséria. Mas existe ainda um último bastião da desigualdade que não foi enfrentado. Quando nós vemos os dados, aqui ontem eu apresentei, eu vou só falar rapidamente, não vou apresentar. Quando nós vemos os dados de crescimento da renda das pessoas, nós percebemos que a renda da população negra cresceu, mas não consegue se aproximar do crescimento da renda da população branca. E isso também em outros termos, por exemplo, em termos de acesso à educação, acesso a serviços públicos, etc. Então, o que nós estamos vendo é redução da pobreza, redução da miséria, mas ainda existe um bastião de desigualdade que nós não conseguimos enfrentar com as políticas que estão aí, que são políticas tradicionais, sociais tradicionais, que é uma redução da diferença entre negros e brancos. Essa redução é causada, basicamente, pela existência ainda do racismo. E o racismo nós vamos ter que enfrentar com políticas de promoção da igualdade racial. Basicamente, políticas de ação afirmativa, e aí as cotas, até pela tradição brasileira, têm sido o baluarte, né, o maior instrumento desse conjunto, que é muito amplo, diversificado, mas que tem as cotas como o seu principal instrumento no Brasil. Então, as cotas não vêm como algo subsidiário, não vêm como algo para agradar a população negra, não vêm como algo periférico. As cotas, como todo programa de ação afirmativa, são fundamentais para que a gente acabe com o último baluarte da desigualdade no Brasil. O último dos grandes causadores da desigualdade, que é o racismo. O enfrentamento ao racismo se dá com as cotas. Então, desse ponto de vista, eu queria saudar aqui, né, a iniciativa do senador de trazer esse debate, que é o debate fundamental, as cotas, né? E aí eu estava até conversando agora há pouco com o Frei Davi antes e falando da necessidade de um posicionamento do governo federal, né? Muito obrigado. Muito obrigado. O governo, nós temos insistido muito isso na CEPIR, na Presidência da República, o governo tem que parar de fazer gol contra, né? No sentido de que grande parte das diferenças que se dão, né, com relação às oportunidades são ou em universidades públicas financiadas com o dinheiro do governo ou mesmo nos concursos que têm privilegiado majoritariamente a população branca. Então, desse ponto de vista, nós estamos com um esforço muito grande e eu já falei ontem aqui, nós estamos ultimando um grande programa nacional de ação afirmativa que, entre outras coisas, prevê, né, a adoção de cotas
para o serviço público, e isso aí, aí vão me perguntar quanto. Nós estamos negociando com cada ministério, mas nesse caso é com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o responsável pela gestão de pessoas no governo federal. Nós estamos negociando isso, vamos ver como é que se pode fazer isso, até porque não se pode, de uma hora para outra, colocar metas muito ambiciosas. Essas metas têm que ser metas que progressivamente vão sendo cumpridas, né? Isso a gente está conversando. E também com a questão das cotas das universidades públicas, porque eu sempre insisto em falar que o serviço público brasileiro, de uma maneira geral, é mal visto. As pessoas falam muito mal dos serviços em geral, e com uma certa razão, porque tem alguns serviços que deixam realmente a desejar. Mas tem um serviço que o Estado proporciona para a sociedade que é tido como filé, né? O serviço que todo mundo quer, todas as classes querem, que é o ensino superior, que no Brasil o ensino superior público é um ensino superior de maior qualidade. Esse ensino superior ele tem que estar aberto também para a população negra, e, nesse caso, as cotas vêm como um subsídio fundamental nesse primeiro momento, né? As cotas não vêm como algo indeterminado em termos de tempo, ao contrário, as cotas vêm para mitigar um problema circunstancial, que é um problema de falta de acesso de uma parte da população negra a condições básicas para enfrentar a concorrência de outros que vêm, como o Frei Davi ontem colocou, os meninos estão com 6 anos de idade em escola bilíngue, né, para a população branca. Então, esse tipo de coisa a gente tem que enfrentar com as cotas. 2 coisas para finalizar, senador, e não queria me avançar muito, com relação às cotas. O primeiro é a questão que me incomoda muito, que é o argumento da meritocracia. Vão começar a entrar qualquer pessoa. Não é assim que a coisa funciona. A meritocracia é garantida pela nota mínima. Ninguém que não tenha atingido a nota mínima pode participar de algum programa de cotas ou de entrar na universidade. O que o governo tem que fazer é, do grupo que tirou a nota mínima, quem que eu vou pensar para cursar, né? Como é que eu posso escolher isso? Pelo critério da nota, que é hoje o critério, ou pelo critério de qual a elite intelectual que eu quero daqui para frente. Será que eu vou querer continuar repetindo a elite intelectual que não é nada parecida com o seu povo? Essa é uma questão que a gente tem que colocar. O Estado financia esse sistema, o Estado financia com recursos significativos o sistema educacional de nível superior, e esse sistema tem que funcionar também como equalizador das oportunidades para a população como um todo. Desse ponto de vista, então, a meritocracia ela está garantida o tempo todo. Segundo lugar, as cotas, como o senador já disse, são instrumentos que o Brasil já usou várias vezes. Eu cito algumas aqui: a lei do boi, que garantia cotas para estudantes filhos de fazendeiros, na verdade. Também a gente pode falar das cotas da lei dos 2/3, tem várias cotas aí, não é? Cota das mulheres, né, que é lei. Então, a cota nunca assustou, né? A cota assusta com relação aos negros, porque, de fato, é a cota que muda esse país. Essa cota, se colocada de forma como a gente está pensando, nós vamos mudar o país, nós vamos colocar esse país, vamos colocar a elite da mesma cor do resto do país, que é o que nós queremos para que tenhamos um país exatamente igual. Desse ponto de vista, então, eu queria... Na verdade, a minha fala é muito mais uma fala de abrir a perspectiva para escutarmos os especialistas na área, dizendo que, do nosso ponto de vista, o governo e a CEPIR têm trabalhado muito aqui, em conjunto, inclusive, com o Senado. O senador Paim é um grande aliado, para que nós tenhamos, de fato, programas efetivos e nacionais e não pontuais, que, com relação a ações afirmativas, nós estamos trabalhando nisso, estamos ultimando isso, viremos aqui ao Senado para fazer uma discussão sobre isso, já prometi aqui ao senador, e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente para ouvir e trocar as ideias aqui com os especialistas e também com o público. Muito obrigado.